o município, nessa semana piloto, ele buscou algum infectologista ou algum outro médico para estar acompanhando essa semana, para estar analisando e estudando de fato algumas medidas ali para serem tomadas? Ou foi feito algo que meio avulso, algo que meio que pelo achismo aí da secretaria? Como que foi elaborado esse protocolo? Como que foi analisado essa questão? Olha, quando a gente fez eu já disse para você, a gente não acha nada. Tudo que a gente fez a respeito de protocolo de segurança, a gente seguiu as ordens da saúde, do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Educação e do comitê do Covid que a gente tem aqui. Então, assim, a vigilância sanitária, ela foi nas escolas, ela fez a vistoria para saber se a organização, se a disposição de tudo estava de acordo com os protocolos de segurança que tem a seguir. A vigilância sanitária deu o aval para começar. Quando começou o plano piloto em ação, no decreto estava que seria feita a fiscalização pela vigilância sanitária e pela Secretaria de Educação. Então, eles mandaram um relatório para a gente, montaram um relatório de como estava, de como começaria, com a quantidade, com o espaçamento, com quais as séries que iriam começar, e assim, cada um foi responsável pelo seu. Tá, mas não tinha então nenhum médico infectologista, não tinha nenhum responsável para isso? Não, o médico que a gente tem é o doutor Sidney, que ele faz parte do Comitê Geral da Saúde, tá, do Covid da Saúde. Ok, porque quando tratando, né, do vírus, eu entendo que seria necessário ter um especialista, que é, no caso, o infectologista, para estar acompanhando essa semana piloto, para entender melhor e dar uma base melhor para vocês, porque, de fato, então, não temos nenhum parecer técnico de um médico que estudou para isso, comprovando que seja necessário proibir a volta às aulas. Rosângela, eu tenho um último questionamento sobre o seguinte. A gente acompanha aqui os decretos municipais, os decretos do prefeito, e uma coisa que me deixa com bastante dúvida sobre o que de fato pensa a gestão é semelhante ao que está acontecendo no sentido nacional. Hoje, o município, no seu decreto, proíbe a volta às aulas. Fala que não pode. Contudo, as aulas dos cursinhos podem funcionar autoescola, pode funcionar igreja, até por uma lei aprovada por esta casa. Qual a diferença de um cursinho de inglês, de um cursinho preparatório, dessas escolas que acontecem em casa e que também não acontece uma vigilância, para a sala de aula da rede de ensino? Qual a diferença que tem, um exemplo, o CCAA, o Wizard, para o Regina Passes? Qual a diferença de estrutura para falar que uma pode e que a outra não? No sentido nacional, a gente tem uma questão de Copa América, fala que é proibido, mas ao mesmo tempo tem uma Libertadores acontecendo no país. Então esse é o questionamento. Se um pode, usando um padrão que é também de ensino, por que o outro não pode? Qual a diferença? Ô Lucas, olha só, cada ato ele tem uma consequência. Então, as pessoas que se aglomeram nesses lugares que você citou, elas estão indo por autodecisão delas. Quando eu decido colocar uma criança dentro da sala de aula, essa criança, ela está indo porque ela tem um pai que é responsável, que tem consciência se o filho pode ficar lá ou não, se ele vai sentir seguro para o filho estar lá na escola. Agora, as atitudes que são tomadas por pessoas que são responsáveis, que são adultas, o problema é delas. Não, mas tem aula de inglês para criança? A responsabilidade. Bom, então, Lucas, eu não acompanho o que está funcionando de particular, de aula de inglês. Não, mas é o decreto do prefeito. Essas escolas que estão funcionando sem autorização... Não, eles têm autorização. Tem autorização? Tem, o decreto permite. É por isso que eu estou questionando. Não, você falou de escola que funciona sem autorização. Não,
Não falei sem autorização. Falei as escolas que funcionam em casa sem a fiscalização. Mas A gente pode, sabe não. que existe professor particular Primeiro, que se está atende em funcionando casa. alguma escola em casa, se ela tem o nome escola, ela está errada, porque ela não Não. pode funcionar. Não é escola, ô Rosângela. Entenda comigo. Se Seria ali uma pode. aula particular. A gente sabe que existe isso dentro do município. Você tem amigas professoras que dão aula em casa para vários alunos. Ali ajuda a fazer atividade escolar, ajuda nesse planejamento aí, nessas atividades que vocês enviam. A gente sabe que isso é uma realidade do município. Mas agora a questão que eu estou apontando é o seguinte: a aula de inglês, por exemplo, não sou contra, sou favorável. Acho que, inclusive, a pergunta que você fez aqui, se a decisão fosse nossa, seria aprovado por unanimidade. Por unanimidade não seria, porque o Patrick já falou que é contra, mas o meu voto seria favorável ao retorno. E eu falo isso baseado... Ok. A minha posição é favorável pelo seguinte: eu entendo que o poder ele emana do povo. Eu fiz uma pesquisa hoje, inclusive alguma das perguntas que eu fiz aqui foi enviada pela população. Dessa pesquisa participaram, até o início do meu questionamento a você, 503 pessoas, e 71% dessas pessoas que participaram são favoráveis ao retorno às aulas. Eu tenho aqui, eu posso te passar a característica, o perfil social dessas pessoas, eu consigo isso aqui pela minha plataforma, eu consigo falar se é mulher, o gênero, a idade, o bairro, eu consigo te passar isso tudo. Só não consigo precisar se são profissionais, qual área profissional que eles atuam, porque isso daí não tem lá no cadastro deles, né? Então, por isso que eu faço o questionamento. Se uma escola de inglês, por exemplo, está seguindo um protocolo que é autorizado pelo prefeito, qual a diferença do protocolo que ele tem que seguir para a escola particular, por exemplo, voltar a funcionar? Eu não consigo ver essa diferença. Por que o decreto que vocês ajudam a construir, que é feito pela base do governo, pode um e não pode o outro? Primeiro, Lucas, deixa eu te falar, eu desconheço se no decreto autoriza alguma escola de inglês funcionar, só se existe um decreto específico para ela. Alguém conhece? Não, eu pego o decreto aqui e leio para você. Você tem o decreto que autoriza funcionar a escola de inglês? Tem. Escolas particulares nesse sentido, cursos, autoescola, isso daí está tudo liberado no decreto. Tá. Mas A autoescola, no caso, ficou apenas para as aulas de rua, né? Mas estava até semana passada, entendeu? No decreto aqui tem isso sim. No decreto anterior autorizou com os devidos números reduzidos, aquela coisa toda, mas na verdade, só um minutinho, quando o Lucas fala, se perguntando isso aí, a Rosângela não participa da elaboração do decreto, pelo menos que eu tenha conhecimento, às vezes que eu estive junto, ela nunca participou. Então, ela fala pela educação, não quando sim, pergunta sobre a volta às aulas, aí acionam ela. Mas na elaboração do decreto... Sim, Luciano, mas se ela fala pela educação e ela observa que um ramo da educação particular funciona, o que faz diferente para que as escolas particulares não funcionem? Isso eu quero entender. Qual a diferença de um para o outro? Vou responder por ela se eu estivesse no lugar dela. A partir do momento que o prefeito libera para lá, entre aspas, ele assume a responsabilidade. Ela, enquanto secretária de Educação, se ela retorna às aulas e a gente tem uma tragédia, vamos dizer assim, como aconteceu já em outros casos da volta às aulas, não estou falando aqui do fato de voltar ou não voltar, eu acho que uma hora vai ter que voltar, é chegado o momento, só que tem que voltar com segurança, isso eu concordo. Como estão fazendo em alguns lugares. Quando você trouxe essa questão de como funcionaria o retorno às aulas, se todos os alunos quisessem voltar. Em São Paulo, eu conversei com uma funcionária de uma escola lá recentemente, e lá funciona dessa forma. Uma turma vem uma semana, parte da turma, continua todo mundo tendo a mesma aula, só que uns estão tendo em casa através da videoconferência. Mas a Rosângela pode responder. Eu acho que quando a responsabilidade dela enquanto secretária, e o receio, a precaução dela é nesse sentido. Imagino eu que se eu estivesse no lugar dela. Uma coisa é a gente falar que deve voltar, outra coisa é você ser secretário de saúde e autorizar a volta, e amanhã ou depois você ser então, esse questionamento, então, eu devo fazer na semana que vem para o secretário de saúde. Por que ele autoriza, por que ele influencia, por que ele opina para o prefeito voltar uma atividade semelhante ou idêntica e a outra não? É esse o questionamento. Então, Lucas, esse questionamento, o Patrick estava logo no início
que a gente reuniu, o Luciano também. E esse questionamento era feito, né? Por que que a loja está aberta? Por que que o bar está aberto? Por que que o outro está aberto? Então, assim, eu sou do seguinte pensamento, Lucas. A pessoa que frequenta o bar não é a pessoa que vai frequentar a hora que eu abrir minha escola e colocar lá que é uma criança que eu vou ter que ensinar ela a usar a máscara. A pessoa que está lá no bar, ela não usa máscara, ela bebe, ela conversa. Então, ela não precisa de ter cuidado nenhum. Mas, a partir do momento que eu assumi o compromisso de abrir uma escola e de atender determinada quantidade de alunos, eu tenho que dar conta daquele menino lá dentro do espaço que ele tem que respeitar, ele usando a máscara, eu usando o álcool gel. Se ele não sabe usar sozinho, eu vou ter que ter alguém para poder fazer isso com ele. Então, assim, a minha responsabilidade com as crianças, porque eu não tenho muito adultos, eu tenho mais educação infantil, fundamental 1, que são crianças. A minha responsabilidade com ela é diferente de qualquer coisa que venha funcionar ao redor, o inglês, a autoescola. É isso que eu estou citando. Eu não estou falando aqui de bar, não estou falando aqui de comércio, eu estou falando de uma atividade do ramo da educação, que também frequentam crianças, que também frequenta lá a pré-escola. Qual a diferença entre um ramo escolar para a atividade da escola normal? É isso que eu estou questionando. Não estou questionando o bar, não estou questionando o adulto. Eu estou dizendo, Lucas, que quando a gente reunia para a aula começar, o que discutia era isso. Sim. E agora a discussão, eu já disse e vou explicar novamente. Por favor. A estrutura que eu tenho nas escolas públicas não é a mesma estrutura de uma escola particular. Se a escola normal tem uma sala de 10 metros quadrados, a minha sala de aula é de 2 metros quadrados. Eu tenho 3 ou 4 escolas que eu tenho condição de começar com espaço, dividindo a quantidade de 1,5 metro para cada aluno, para atender 5 ou 6 alunos. Então, nós não temos estrutura nem financeira dos alunos que irão frequentar, porque eu que vou ter que manter, e nem de espaço físico. Eu te convido, Lucas, e demais pessoas, vereadores que não conhecem, a ir conhecer a realidade das nossas creches por dentro. A creche que é a modelo, que a gente chama de creche modelo, eu convido vocês a conhecer a estrutura dela por dentro. A única que é maior é a creche Santa Luzia ali, na Escola Municipal Santa Luzia. O Lelena de Oliveira é uma escola que você olha por fora é grande, a estrutura dela por dentro é pequenininha. Sim. Nós não temos os banheiros que a escola normal tem. A gente tem banheiro de cordinha, a gente está tendo que trocar a cordinha, porque não vai poder usar a cordinha. Então, assim, a nossa realidade para uma escola particular, ô Lucas, ela é muito diferente. Muito. Ela só não vai ser diferente nos protocolos de segurança. E nem na parte de higienização. Mas, do contrário, ela é toda diferente. Rosângela, vou encerrar. Você me permite uma parte, Lucas? Sim. Os meus 3 filhos, meus 2 filhos menores estudam na escola normal. Eu não deixo eles voltarem. Estudo na escola normal, hein? Talvez sejam das mais preparadas para isso. Eles não voltam. Rosângela, e outra coisa, Lucas, não tem merenda coletiva na escola particular, igual a gente tem. Daquele refeitório, de fazer comida, da criança ir comer e fazer refeição no coletivo. Uhum. A nossa realidade, ela é muito triste, muito triste. Rosângela, eu entendo. Acho que me alonguei também o tempo aí de uma galera. Peço perdão aos companheiros aqui de bancada. Infelizmente, a última pergunta, pelo menos, não foi a resposta que eu esperava, porque eu não consegui compreender aquilo que eu, de fato, te questionei. Mas eu agradeço a disponibilidade, me coloco à disposição para fazer as visitas que você citou e me coloco à disposição também para o que for necessário. E, mais uma vez, eu reafirmo aqui que a minha posição individual, não falo por ninguém, assim como vários aqui já citaram que são contra, a minha posição é favorável ao retorno das aulas, principalmente das aulas das escolas particulares, pois elas possuem, de fato, hoje uma estrutura que é viável para esse retorno. Eu entendo que o município hoje não tem, mas eu acho que deve se preparar para isso. Então, das escolas particulares, eu sou favorável ao retorno e espero que o município se adeque o mais rápido possível, pois, de fato, quem está perdendo, quem não está conseguindo aprender e que esse dano vai ser irreparável no futuro, são as crianças, principalmente aquelas em fase de alfabetização, porque
vai gerar problemas, talvez até cognitivos para essa pessoa lá na frente. Eu encerro, boa noite, muito obrigado e mais uma vez me coloco à disposição. Ô Lucas, só esclarecendo, assim, o retorno das aulas não está condicionado à minha decisão, tá? Ela está condicionada a uma decisão coletiva e essa decisão coletiva que é encaminhada para que seja feito o ofício. Eu te peço perdão se eu não fui clara quando eu tento explicar para você qual é a realidade da educação pública do município. Mas eu te convido, se você quiser entender melhor, porque, Lucas, a gente só entende uma realidade quando você vivencia ela. Porque quando a gente fala de um modo geral, às vezes você pensa que você está tendo uma visão do concreto, você tem uma visão superficial, mas quando você chega ali no real, para você ver como que é que as coisas funcionam, aí eu acredito que você me entenderia. Então, assim, eu estou lá na secretaria à disposição. Se você quiser ir lá, falar assim, Rosângela, vamos lá, porque já está tarde, você já tem mais de uma hora que está falando, então também já quer dormir. Você pode ir lá que eu te explico, te levo para você conhecer a realidade das escolas, para você ver que o que eu falo aqui é o que eu sinto na pele. Sim. Eu não falo coisa assim de teoria, não, eu estou falando coisa prática. Rosângela, você teve a experiência profissional e eu tive enquanto aluno. Como eu disse, eu comecei a minha trajetória escolar no Helena de Oliveira, por lá eu fui para o Melo Viana, do Melo Viana eu fui para o Colégio Santa Luzia, que era próximo à minha casa, fui para o Polivalente. O único período que eu estudei em escola particular foi no IMEC, se não me engano, no 6º ou 7º ano, não me recordo, apesar de ter vários amigos por lá e continuei fazendo parte lá da família IMEC por muito tempo, inclusive depois que saía lá, participava de banda escolar, sou muito grato pela minha passagem por ali. Mas me coloco à disposição, se você quiser pode marcar, eu disponibilizo para você o meu telefone, estou disponível, tirando as terças-feiras a partir das 6 horas, eu estou disponível qualquer dia, qualquer horário, até solicito mesmo que mostre para a gente essa demanda, para a gente tentar, de alguma forma, aqui solucionar, pedir ajuda a quem pode ajudar, porque a gente sabe que a realidade do município não tem sido tão legal quanto a gente esperava. Muito obrigado. Eu convido a todos vocês, gente, que nesse momento, que é um momento diferente que a gente está vivenciando, que vocês, que hoje eu estou aqui tentando explicar, não sei se me fiz entender por vocês, mas eu convido a vocês para abraçar a causa desse momento que a gente está vivendo. Vamos lá conhecer de perto, porque quando a gente conhece de perto a realidade, o nosso posicionamento é diferente. E vocês são vereadores, o povo colocou vocês aqui nessa casa, então eu peço a vocês, vamos dar o retorno para o povo dessa forma. O Lucas se prontificou de ir, vamos ajudar. Porque eu acho assim, o povo merece, ele está cobrando, ele é carente. Mas nós, enquanto a gente está aqui, para a gente cobrar sem fazer nada, é fácil. Então vamos assim, dar as mãos e juntar a educação, juntar a saúde, para a gente poder tentar amenizar o sofrimento do povo, que é o sofrimento nosso também. Então eu faço esse convite e gostaria de contar com o apoio de vocês. Vamos lutar por nossa população que é sofrida. Vamos agradecer ao povo e mostrar para ele que nós estamos aqui, é por eles mesmo. A gente está aqui para fazer o bem do povo. Então vamos lá conhecer de perto a realidade. Né? Um dia de reunião, falar assim, Rosângela, hoje nós não temos reunião na Câmara, nós vamos dedicar a conhecer a realidade da sua escola. Eu acompanho vocês com o maior carinho. E mostro para vocês o que é de real. Às vezes, gente, o que é real não é o que o outro falou, não. Às vezes a pessoa fala, você nem sabe se aquilo que a pessoa está falando é verdade. Aí a gente vai no ímpeto daquilo que a pessoa falou, que nem é fato, mas vai lá na secretaria que eu esclareço e vamos juntos fazer um trabalho coletivo. Secretaria de Educação e a equipe de vereadores aqui dessa casa. Eu espero por vocês, espero que possa contar com vocês. Agradeço, Patrick, o convite, me coloco à disposição. Quantas vezes quiserem me chamar para vir aqui, eu estou à disposição. Quando eu não conseguir ser bem clara, vocês podem ir lá na secretaria, que talvez lá a gente possa explicar melhor, né? Porque aqui diante de uma câmera filmando, diante de um microfone, esse monte de vereador, né, olhando, aí a gente pode ficar um pouco, né, desconcertada. Patrick pressionando a gente.